Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um encontro semanal aqui no canal A Bíblia na Minha Vida. É uma alegria para mim estar transmitindo a você o conteúdo bíblico que tem como objetivo nos elevar espiritualmente, nos preparar para a volta de Jesus. Essa tem sido a minha missão, o meu propósito, e eu quero justamente apelar a você que envolva outras pessoas nesse grande objetivo, nesse grande propósito, que é justamente nos preparar para o maior evento do mundo, a segunda vinda de Cristo. Eu não faço isso sozinho, naturalmente eu sempre suplico aqui a direção do Espírito Santo de Deus, que tem me iluminado para poder interpretar a palavra do Senhor. E naturalmente eu tenho aqui mais uma ferramenta, que é o nosso manual de estudos, nosso guia de estudo, a lição da escola sabatina, que nós estamos estudando já há praticamente 10 semanas. Nós temos aqui o tema Lições de Fé no livro de Josué, e certamente, assim como tem abençoado a mim, tem abençoado a você que adquiriu esse manual ou que tem visto aqui semanalmente a nossa revisão da lição, do estudo da lição da escola sabatina. Nós já alcançamos inclusive o estudo de número 10. Essa semana o tema foi o verdadeiro Josué. Você vai saber um pouco mais quem é esse personagem, o verdadeiro Josué, através de um recurso ou de uma ferramenta de interpretação utilizada pelo autor da lição, que foi a tipologia bíblica. É isso aí. Se você não sabe o que é tipologia bíblica, fique ligado que nós vamos dar aqui alguns conceitos básicos dessa ferramenta de interpretação antes de fazermos a nossa costumeira revisão aqui da lição. Combinado? Antes eu quero fazer um apelo a você: envolva mais pessoas nesse estudo bíblico que é mundial. São milhões de pessoas estudando o mesmo assunto na grande escola bíblica, a escola sabatina. Eu quero que você também faça convites, encaminhe esse link para outros amigos, outras pessoas da sua família, pessoas que você ama, pessoas que realmente você quer ajudar a ter um compromisso com Deus, a estar mais presentes na família divina. Isso realmente vai ser uma bênção para a pessoa que receber e para você também, que está sendo uma testemunha de Cristo nos últimos dias que estamos vivendo e nos preparando para a volta de Jesus. Combinado? Então vamos aqui destacar como é que você pode fazer para adquirir o nosso manual de estudos. Está aí no nosso comentário também o nosso contato, o contato da CPB Livraria Rio de Janeiro, para você que tem um acesso mais facilitado, que mora perto do estado do Rio de Janeiro ou perto da cidade do Rio de Janeiro, pessoas aqui do Espírito Santo, Minas, propriamente do Rio de Janeiro, que desejam adquirir o nosso material, fique à vontade, entre em contato com o nosso WhatsApp comercial DDD 21 3872 7375, adquira não só a lição da escola sabatina, mas também outros materiais. Vejam só, comentários bíblicos como esse que estão atrás de mim aqui, comentário Andrews, comentário Logos, e nós também temos aqui, olha só que material espetacular, a Bíblia de Estudo Arqueológica. Ela tem me ajudado muito, tá? Porque aqui a Bíblia ela vem acompanhada de diversos recursos, olha só, ilustrativos e informativos, inclusive tem QR Code, tá? Para você bipar lá e assistir vídeos que naturalmente fazem uma correlação entre a palavra de Deus e a arqueologia bíblica, tá? Você vai poder analisar muitos fatos da Bíblia acompanhando o que? As ilustrações aqui informativas sobre a arqueologia bíblica. Se você deseja adquirir esse material, um belíssimo material, viu? Olha só a grossura disso aqui, tem muita informação aqui. Entre em contato conosco aí no DDD 21 3872 7375. Envie uma mensagem para cá, nossa equipe vai te atender com alegria. Beleza? Vamos juntos então aqui iniciar o nosso resumão da semana, e eu vou já para a parte da lição
de número 10, que teve, como disse, o tema O Verdadeiro Josué. Está aqui, ó. O autor da lição, ele fala algo muito interessante aqui na parte de sábado. Eu vou ler só essa parte aqui, tá vendo? É o foco do estudo. Nesta semana veremos princípios de interpretação bíblica sobre tipologia. Estudaremos como a Bíblia contém indicadores desse tema e como a vida de Josué prenuncia o ministério do Messias e aponta para um simbolismo cumprido na igreja e que se cumprirá na consumação da história humana. Bênção, né? Então vamos saber exatamente o que é essa ferramenta. Eu convido você a ir comigo aqui, você que já tem o manual do professor. Olha só, tem uma parte que é muito interessante, tá vendo? Essa parte aqui, ó, ele é o esboço, é o auxiliar, vou colocar aqui, é o auxiliar do professor, tá vendo? O auxiliar do professor. No auxiliar do professor você tem muita informação que te ajuda a interpretar a Bíblia e a conhecer a ferramenta pedagógica, né, ou teológica utilizada pelo autor. No caso aqui é tipologia. O que é a tipologia, né? Aí o autor coloca aqui nos auxiliares o seguinte: ele traz aqui os conhecimentos de outros teólogos também para nos ajudar. A tipologia bíblica, ela envolve dois elementos: a tipologia vertical e a tipologia horizontal. Na tipologia vertical, nós analisamos a relação entre o santuário celestial e o santuário terrestre. Que santuário terrestre é esse? Naturalmente é aquilo que a Bíblia menciona como tabernáculo ou tenda, que foi montada pelo povo de Israel. Então todo o simbolismo envolvendo ali naquele tabernáculo tem relação com o santuário celestial, até porque ele foi construído para ser uma cópia, uma sombra das coisas celestiais. Combinado? Entenderam? Então tem aqui, esse é a tipologia vertical, é o tipo de análise bíblica que você faz relacionando as coisas do céu, que estão mencionadas na Bíblia com a história, os fatos da terra, tá? E tem a tipologia horizontal, que envolve a relação do Antigo e do Novo Testamento, ou seja, no plano terrestre nós temos os fatos históricos envolvendo eventos, instituições, pessoas relacionadas no Antigo e no Novo Testamento. Qual é a abordagem utilizada pelo autor para estudar, para ensinar aqui o estudo de número 10? Foi exatamente a tipologia horizontal, a que relaciona o Antigo e o Novo Testamento. É utilizando essa parte aqui do recurso tipológico que nós vamos revisar a lição, combinado? E dentro da tipologia horizontal existem pelo menos 4 critérios que são interessantes de nós conhecermos. O primeiro critério é, não só na tipologia horizontal, mas vale-se dizer que também é na teologia vertical, existem 4 critérios que nos ajudam a interpretar as relações aqui bíblicas. Como eu disse, o autor utiliza a tipologia horizontal para poder explicar a lição dessa semana, mas é interessante nós abordarmos aqui os 4 critérios da tipologia bíblica. O primeiro deles, a historicidade. A historicidade, ou seja, os tipos foram realidades históricas documentadas pelo Antigo Testamento e vistas também em sua relação com o Novo Testamento. Tá? Então, o primeiro critério, historicidade. Segundo, correspondência, ou seja, nós vemos aqui que as relações tipológicas entre o Antigo e o Novo Testamento precisam ter correspondência legítima, não é uma coisa inventada pelo homem, né? Não é uma coisa, eu acho que é assim, e você cria ali uma correspondência. Não. A Bíblia explica a própria Bíblia.
né? Que exemplo nós temos de correspondência? Por exemplo, o exemplo máximo que nós conhecemos assim, já estamos acostumados a ouvir, quando o profeta Isaías fala de um servo sofredor, de um Messias no Antigo Testamento, né? Naturalmente o livro de Isaías está no Antigo Testamento, de quem você está, de quem você pensa, né? Quando o profeta Isaías ali fala do servo sofredor, do Messias, logo pensamos em quem? Em Jesus Cristo, porque ao ler o Novo Testamento nós encontramos uma correspondência legítima entre o personagem do profeta Isaías em suas profecias e o personagem principal aqui no Novo Testamento, que é Jesus Cristo. Então, esse é um exemplo bem básico, né, dessa correspondência e também do primeiro critério, historicidade. Terceiro critério, para nós analisarmos aqui, o terceiro elemento é prefiguração. Olha só, na historicidade e na correspondência, nós também temos uma prefiguração, quando um personagem prefigura outro, quando uma instituição prefigura outra. Exemplo, a Páscoa, né? A Páscoa estabelecida ali entre o povo de Israel, ela prefigurava o quê? Prefigurava, olhando o Novo Testamento, a morte de Cristo, né? Olha que interessante. E aqui nós encontramos também o último elemento. O último elemento é justamente a intensificação, os fatos históricos, as instituições estabelecidas no Antigo Testamento, as pessoas, elas vão ganhando intensidade quando analisadas sobre o olhar do Novo Testamento. Ou seja, o conceito de intensificação foi bem ilustrado pela metáfora da sombra. Lá em Hebreus nós encontramos uma intensificação das sombras. Quais sombras? Do santuário, olha só, que foi estabelecido ali entre o povo de Israel, que prefigura, olha só, o santuário que tinha ali teve uma historicidade, né? Teve uma correspondência, teve também uma prefiguração e agora tem intensificado aqui no livro de Hebreus. Por quê? Porque ele ganha uma conotação máxima. O santuário celestial, ele é realmente a realidade do qual prefigurava, né? Vou repetir aqui, o santuário celestial é uma realidade intensificada da prefiguração do santuário terrestre, né? O qual envolveu história, o qual envolveu correspondência sobre as sombras ou simbolismos as que ele apresentava, né? Outro exemplo, a instituição levita, ou seja, o sacerdócio levítico, também ele é intensificado para a sua realidade máxima do sacerdócio de Cristo no santuário celestial. Um outro exemplo que nós podemos utilizar aqui, vamos colocar aqui a ideia de Davi, né, como rei, o rei davídico estabelecido, o rei Davi estabelecido por Deus no Antigo Testamento, é realmente uma sombra que ganha sua realidade máxima intensificada no livro de Hebreus, porque o rei é quem? O rei é Jesus, né? O único da mesma espécie, o filho único de Deus, o filho primogênito de Deus, o único da mesma espécie, né? Que se tornou rei. Então essas considerações aqui são importantes para que a gente consiga entender esse recurso teológico, interpretativo da Bíblia, para o que nós vamos ver a partir de agora, com relação ao tema, o verdadeiro Josué. E a pergunta aqui fica no ar, né? Quem é o verdadeiro Josué? O Josué histórico, aquele que nós estamos analisando ao longo do trimestre, este é o verdadeiro Josué? Esse é o verdadeiro Josué ou outra pessoa? Fique ligado aí para você entender, né, por meio do uso da tipologia, quem é o verdadeiro Josué. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Se você tem a Bíblia, abra a Bíblia, nós vamos ler aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Corinto, diz:
Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Prestem atenção, tem 3 elementos aqui nesse verso que são interessantes. Estas coisas aconteceram com eles. Que coisas e quem são eles? Se nós olharmos aqui o contexto, os primeiros versos, nós vamos entender que Paulo está falando do povo de Israel, tá? E as coisas, os fatos relacionados à vida do povo israelita. Essas coisas devem servir de exemplo. A palavra exemplo aqui no grego é typos. Justamente essa palavra, ela nos autoriza a utilizar a ferramenta da tipologia, porque os fatos da vida do povo israelita serviriam de typos, de tipologia, ou seja, de exemplo para eles ali naquela época de Paulo e para nós hoje também extensivamente. Tanto é que ele coloca, e foram escritas como advertência para nós. Advertência para quê? Para que nós possamos estar preparados para o maior evento da Bíblia, que é a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus, porque ele diz, para quem o fim dos tempos tem chegado. O que acontecerá no fim dos tempos? É lógico, se nós olharmos o todo da Bíblia, nós vemos que a maior promessa para o fim dos tempos é a volta de Jesus, tá? Então, o typos, o exemplo do povo de Israel serviria de advertência para nós que estamos nos preparando para a volta de Jesus. É por isso que é importante estudar a Bíblia em seu contexto geral e não só tomar um verso assim e achar que aquilo é tudo e pronto, acabou. Não, a Bíblia é texto e contexto, porque texto fora de contexto vira um pretexto para você imaginar aquilo que você bem entende. Vamos aqui avançando para a parte de sábado. Tem mais três exemplos aqui, né? Mais 4 exemplos interessantes para nós conhecermos melhor na prática o que é tipologia bíblica. Se nós olharmos aqui Romanos capítulo 5, no verso 14, eu vou até ler esse verso, porque ele é interessante para nós termos aqui mais um exemplo prático de como a tipologia funciona, né? E como nós podemos utilizá-la a partir do que o texto menciona. Romanos capítulo 5, verso 14, vou abrir a minha Bíblia aqui, prontinho, ela diz o seguinte, aqui fala do apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos aqui de Roma, ele relaciona 2 pessoas, quem? Adão e Cristo, e no verso 14 ele diz, no entanto, a morte reinou desde Adão. Vejam só, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, o que a gente entendeu até aqui? A partir do pecado de Adão, a morte passou a reinar no mundo. Ou seja, a partir do pecado de Adão e Eva, a morte passou a reinar no mundo. Como é que o pecado entrou no mundo? Como é que o pecado foi transmitido, né, ou alcançou os seres humanos? Por meio da transgressão de uma família, de um só homem, Adão e Eva. Entenderam? E o pecado passou a reinar. Por que é importante você entender isso? Para a sequência do texto, vejam só. O qual prefigurava, olha só, prefiguração, terceiro critério da tipologia bíblica, prefiguração. Adão prefigurava quem? O texto diz aqui, ó. A palavra prefigurava também, ela vem do grego typos, né? Que significa o quê? O exemplo, como nós vemos no contexto aqui de 1 Coríntios, que significa prefiguração, como nós vemos aqui no contexto de Romanos, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Quem que havia de vir? No contexto da carta aqui de Paulo aos Romanos, naturalmente Jesus. Então Adão, ele é uma prefiguração de Cristo, né? E ele explica melhor essa questão. Mas como Adão em pecado é uma prefiguração de Cristo? Não, o Adão sem pecado, que depois pecou, né, naturalmente prefigurou a Cristo no seguinte sentido. Assim como a morte, ele explica aqui, ó, verso 17,
Vejam só, verso 17. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça. Vou ler de novo. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, se o pecado veio por meio de Adão, prefiguração de Cristo, naturalmente a graça vem por meio de Jesus, né? O segundo Adão, que veio naturalmente sem pecado. Entenderam? Captaram aí na prática essa questão tipológica? E nós temos outros versos aqui que foram mencionados na lição de domingo, né? Está aí na primeira pergunta, que vão ajudar a todos nós entendermos melhor essa questão tipológica, né? Nós também temos aqui a relação entre a experiência de Israel e a Igreja de Cristo, está relatada aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 13. Nós temos aqui também a relação entre o santuário terrestre e o santuário celestial, Hebreus capítulo 8, verso 5. Nós temos aqui em Hebreus capítulo 9, verso 23, a prefiguração, né, a relação entre a purificação do santuário terrestre e a purificação do santuário celestial, todas no mesmo contexto tipológico, tá bem? Então, leiam aqui os versos mencionados na lição, né? Romanos, Coríntios. Você que não tem a lição, faço um apelo para você adquirir, né? E você vai entender melhor na prática a questão tipológica. Por quê? Porque eu preciso dar continuidade aqui, a avançar e entender melhor a questão da tipologia envolvendo o livro de Josué, tá? Nós vamos ver então aqui na parte de segunda, de terça e de quarta-feira essa questão, tá bem? Tipo e antitipo, tá? Ou seja, nós vimos aqui que a tipologia aplicada na interpretação da Bíblia, ela também pode ocorrer, né? Pelo menos em 3 situações, envolvendo a cristologia, né? Ou seja, a vida de Cristo, envolvendo a eclesiologia, ou seja, a vida da igreja, e a escatologia, ou seja, a vida no tempo do fim, tá? Essas 3 situações, elas ocorrem ao estudarmos aqui a Bíblia no contexto tipológico. E naturalmente aqui na parte, olha só, de segunda-feira, foi dado aqui um exemplo bem interessante, né? A pergunta número 3 diz aqui assim: veja os seguintes tipos do Antigo Testamento: Israel, Êxodo e Santuário. Como cada um é cumprido nas 3 fases antitípicas: a cristologia, a eclesiologia e a escatologia. Só lembrando que tipo é a sombra, o antitipo é a realidade, tá? Vou repetir: tipo é a sombra, ou seja, o símbolo, e o antitipo é a realidade, entenderam? E aqui naturalmente nós vemos o exemplo. Vamos utilizar aqui o povo de Israel, que é o que está mencionado na lição. O povo de Israel prefigurava quem? Vamos analisar aqui sobre os 4 critérios, né? A historicidade do povo de Israel, tá? Nós também vimos lá o segundo critério, que é a correspondência do povo de Israel com o povo cristão, vamos colocar aqui, a igreja cristã. Nós também vimos a prefiguração de Israel para a realidade da igreja cristã, ou a própria realidade de Cristo. E também, em último estágio, a intensificação, né? Que a historicidade e também a historicidade e o segundo critério que nós estudamos aqui, deixa eu só me recordar, a correspondência e a prefiguração, como eles foram intensificados, né, nos paralelos textuais que envolvem aqui o estudo tipológico. E aí, naturalmente, nós vemos, né, que Israel
tem a sua relação tanto cristológica, assim como o profeta Oséias, né, está aqui, mencionou a respeito do povo de Israel, né, o povo que naturalmente ficou ali sujeito ao Egito, né, a sua escravidão no Egito. O próprio Jesus, olha só, precisou estar ali sujeito ao Egito. Ao analisar aqui Mateus 2,15, nós encontramos uma correspondência, né, entre aquilo que o profeta Oséias mencionou sobre Israel e aquilo que José, Maria e o bebê Jesus passaram ali em sua vivência, fugindo de Herodes ao Egito, a fim de preservar a vida. Vejam só que interessante essa correspondência e também essa questão de tipo, né? Qual era o tipo aqui? O Israel foi o tipo que esteve no Egito, e o antitipo, a realidade máxima ali, foi Jesus, que fugiu para o Egito para preservar a sua vida, né? Nós encontramos um outro exemplo aqui da eclesiologia, né? Ou seja, a questão da igreja. A igreja também tem essa correspondência, esse paralelo? Sim, a igreja cristã, assim como Israel, Israel teve ali diversos fatos envolvendo a questão do povo, né? A obediência, a fidelidade com relação a Deus. A igreja cristã, né, de acordo com Gálatas 6,16, também teve aqui os seus fatos relacionados à sua submissão, à sua fidelidade com relação à adoração a Deus, né? Tem até algo interessante em Gálatas, né, envolvendo a vida de judeus e gentios como parte de um só povo, né, de Deus, né, e não só um padrão judaico para a igreja do povo de Deus. A questão escatológica também, né? Se nós olharmos ali em Apocalipse, nós encontramos o povo, dois povos ali, quem sabe mencionados, um específico e o outro em sua totalidade. Os 144 mil, né, que nós vemos mencionados em Apocalipse, e a grande multidão, né? Qual é a correlação que existe com Israel? Israel também era um povo de Deus, é o povo de Deus estabelecido por Deus, do qual surgiu um remanescente que resolveu continuar sendo fiel ali às profecias, né? Ou seja, essa mesma dinâmica entre um povo maior e um povo menor, nós encontramos aqui em Apocalipse, né? Entre a grande multidão e os 144 mil. E assim sucessivamente, né? Nós temos aqui o outro exemplo de Êxodo, o exemplo do santuário, que segue o mesmo padrão, né, de tipo e antitipo, como nós pudemos analisar aqui ao longo da semana, né? Na parte de terça-feira, Josué, o tipo, nós vamos avançar um pouquinho mais aqui. Nós encontramos parte de terça e quarta-feira é interessante, porque a gente vai analisar o tipo e o antitipo envolvendo Josué. Josué, o tipo. Josué foi um tipo de quem para o povo de Israel? Isso é interessante nós analisarmos, né? Está aqui na pergunta 4. À luz da tipologia bíblica, qual é o significado do paralelismo múltiplo entre a vida de Moisés e Josué, né? Nós sabemos que, historicamente, vejam só os critérios aqui novamente da tipologia. Historicamente, nós vemos pela correspondência, pela prefiguração e pela intensidade aqui, né, que Josué, ele foi um tipo de Moisés. Ou seja, Josué, em sua liderança do povo, foi um novo Moisés. E não é só porque ele agia em conformidade com a liderança de Moisés, mas envolvia ali uma questão profética, uma questão também sobrenatural entre as duas pessoas. O autor da lição, ele diz aqui,
algo interessante, né? Abaixo da pergunta 5, no último parágrafo. A vida de Josué foi um cumprimento parcial da profecia feita por Moisés, de acordo com Deuteronômio, capítulo 18, versos 15 e 18. O autor continua mencionando: no entanto, a profecia feita por Moisés não foi plenamente cumprida em Josué. Em seu sentido pleno, a profecia poderia ser cumprida pelo Messias. Então vejam só, Josué não foi só um novo Moisés, um tipo de Moisés em sua liderança, mas também foi um tipo de Cristo, de Messias, em sua maneira redentiva de lidar com as coisas e com as pessoas do povo de Israel. É interessante isso. É interessante a gente analisar isso, porque vejam só como a pessoa de Josué aqui, que tem uma historicidade, que tem uma correspondência e que faz uma prefiguração, ela ganha intensidade para uma realidade maior. Não é interessante? E qual é a realidade maior da vida de Josué? É Cristo. Vejam só rapidamente, né? A liderança de Josué representava quem? Não só Moisés, mas a Cristo. A travessia que Josué fez com o povo no Jordão para a terra prometida, representava quem? Não só, vejam só, não só Moisés, mas representava Cristo, né? A sua fidelidade para com aos mandamentos de Deus, né? A aliança representava quem? Não só a fidelidade de Josué, mas a fidelidade de Jesus Cristo para com os mandamentos de Deus. E assim sucessivamente. Eu vou colocando aqui alguns exemplos de correspondência e prefiguração, só para nós entendermos, né? Então Josué foi o tipo, não só de Moisés, como também do Messias profetizado pelo próprio Moisés, né? Na parte de quarta-feira nós vimos aqui o verdadeiro Josué, o antitipo. Ou seja, o antitipo de Josué, naturalmente, foi Cristo. É por isso que o verdadeiro Josué, conforme menciona a lição aqui, não é a própria pessoa dele, mas é a pessoa da qual ele era o tipo, que é Jesus. Lembrando que tipo, vejam só, é símbolo, é sombra, e antitipo é realidade, tá? Então, quem é a realidade da qual a vida de Josué representava? É Jesus. E o autor da lição aqui na parte de quarta-feira menciona algo extremamente interessante, né? A história de Josué deve ser vista sobre a perspectiva tipológica. Então, quando nós estudamos o livro de Josué, só um estudo baseado na narrativa é um estudo incompleto. Estudar o livro de Josué envolve analisar questões, como nós estamos fazendo aqui. Pode ser até entediante, eu confesso que pode ser até entediante, mas é muito animadora os seus resultados, porque analisando a questão tipológica no livro de Josué, a gente encontra uma realidade maior do que a narrativa, né? E isso nos traz o quê? Nos traz esperança, nos traz confiabilidade na palavra de Deus, né? Olha só o que o autor diz, vou repetir: a história de Josué deve ser vista sobre a perspectiva da tipologia. Aí ele continua: as guerras conduzidas por Josué foram eventos históricos constituindo um segmento essencial na história de Israel. O objetivo destas guerras foi estabelecer os israelitas na terra prometida, onde eles pudessem desfrutar em paz sua herança designada e estabelecer uma nova sociedade baseada nos princípios da lei de Deus. E aí o autor, no segundo parágrafo, continua: mais tarde, autores do Antigo Testamento, como Isaías, apresentam a obra do Messias como também consistindo em atribuir as propriedades devastadas do povo de Deus, usando a mesma terminologia que é tão frequente no livro de Josué.
assim como a tarefa de Josué tinha sido repartir a terra dos israelitas, o Messias, retratado como novo Josué, atribui a herança espiritual a um novo Israel. Olha que interessante. Então, quando Cristo esteve em nossa terra, vejam só, ele era o antitipo que representava em sua realidade o tipo, né, dele, que também no passado esteve presente, Josué. Muito interessante isso aqui, né? Como o tipo e antitipo eles se correspondem. Na história, eles prefiguram um ao outro na história e também intensificam-se em seus eventos, na história, em suas ações, melhor dizendo, na história, né? Muito bem, vamos aqui para a parte de quinta-feira para a gente encerrar, né? Josué e nós. Olha só que interessante. Olha a pergunta. Josué, como um tipo, aponta além do ministério de Jesus Cristo para um cumprimento na vida da igreja, o corpo de Cristo. Então, a igreja de Deus, e quem faz parte da igreja de Deus? Você, eu, naturalmente, todos aqueles que aceitam Jesus em sua vida. Nós também fazemos parte aqui, né, do tipo que Josué representava. Eu vou ler aqui mais uma vez a citação do autor. Os escritores do Novo Testamento reconhecem o cumprimento eclesiológico na igreja, na tipologia de Josué. Lembram-se do que nós estudamos aqui na parte de segunda-feira? Josué, ele teve um cumprimento tipológico relacionado a Jesus, ou seja, Josué foi o tipo de Cristo. Josué também teve um cumprimento eclesiológico na vida da igreja de Deus, ou seja, Josué foi um tipo da igreja de Cristo. E também Josué, olha só, é um tipo escatológico, ou seja, é o que a pergunta 8 na parte de quinta-feira menciona. O cumprimento final e completo da tipologia de Josué, o autor diz, será realizado na segunda vinda de Jesus Cristo. Ou seja, a vida de Josué é um tipo escatológico, ou seja, do povo de Deus no tempo do fim, né? O povo de Deus que aguarda a segunda vinda de Cristo. Então nós vimos as três fases cristológica, de Cristo, eclesiológica, igreja e escatológica, o tempo do fim, relacionadas ao mesmo tipo que é Josué. Não é interessante? Essa mesma dinâmica a Bíblia apresenta sobre outros personagens, Davi, Moisés, por exemplo. E isso faz com que a nossa confiabilidade na palavra de Deus, ela aumente. A nossa fé naquilo que a palavra de Deus nos diz, ela realmente persevere, né? O autor diz aqui, no final, no último parágrafo da lição, para nós, hoje, o Messias já veio. Seu ministério não precisa ser prefigurado, mas ainda temos o privilégio de refletir seu caráter, a glória que Cristo ansiava por compartilhar com seus discípulos e que pode se tornar nossa ao contemplar o caráter de Cristo. Quanto mais contemplamos Jesus, mais refletimos a beleza de seu caráter. Olha só, cabe a nós hoje que estamos lendo a Bíblia, aprendendo, fazer o quê? Contemplar a Jesus. Se de fato representamos o tipo de Josué no tempo do fim, qual era o tipo de Josué? Josué tem uma expressão que é muito conhecida na Bíblia, a qual ele expôs ali a sua intencionalidade ao povo. Eu e minha casa, ele diz, serviremos ao Senhor. Ele, na verdade, faz uma exortação, uma pergunta ali séria ao povo de Israel. Olha,
a quem vocês vão servir? A Deus ou a Baal? O povo estava quase entrando num processo idolátrico, né? Ou de idolatria. A quem vocês vão servir? Decidam hoje, a Deus ou a Baal? Porque ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que este seja também o seu desejo, você que me ouve, você que me assiste, e você também que vai compartilhar esse vídeo às pessoas. Que você e a sua casa sirvam ao Senhor, preparando-se para a volta de Cristo e ajudando também a preparar outras pessoas para esse grande evento. Deus lhe abençoe. Eu conto aí com a sua audiência para a próxima semana, onde iremos estudar Vivendo na Terra Prometida. Um grande abraço e até lá.